Senhoras e senhores vereadores, meu vereador, nosso líder do governo, Vossa Senhoria deu azar, né, de ser eu logo em seguida. Uma declaração de líder da bancada do PDT, senhor presidente. Porque esse sorteio também deve ter sido tipo do Faquinha lá, né, meio manipulado, né, para eu ser logo depois. Mas ontem lhe perguntei, na nossa reunião da Comissão de Controle Orçamentário, qual era a sua profissão, né? O senhor me disse, eu sou contador. Aliás, os contadores têm essa característica, né, de vender ilusões com números, né? Vender ilusões com números, que é o que o senhor tentou fazer aqui, uma manobra ilusionista, né? De achar que todo mundo aqui é tanso, né? Aliás, eu acho que essa lua de mel do Jornal Pioneiro com o prefeito, o PG, não vai demorar muito, né? Porque nessa matéria em especial, deveria haver um destaque muito grande lá, assim, ó. Parte do tal do déficit apresentado se referem a 304 milhões de um precatório, tá, de um processo da família Manha Bosco contra o município de Caxias do Sul, que é a parte não controversa da decisão, tá? Os tal dos 304 milhões, cujo precatório o prefeito Alceu recebeu ao final do ano retrasado, e lançou no orçamento do ano passado como restos a pagar, né, de curto prazo, mas com a possibilidade do empréstimo fictício, né, por conta de que essa dívida é impagável, né? A prefeitura literalmente não tem, seja o PG, seja quem venha depois ou quem venha antes, não tem como pagar. Por isso que o prefeito Alceu, inclusive pessoalmente, foi várias vezes a Brasília, tá? Se contratou, inclusive, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer a defesa do município nesta ação, vereador Chico Guerra, que eu refuto como um dos maiores escândalos judiciários do Brasil, né? Eu, quando fiz a faculdade, lá no início, a faculdade de Direito, um professor nosso de Direito Civil, ele sempre nos recomendava uma obra famosa que se chamava Por que Tenho Medo de Lobisomem, né? De como as coisas acontecem, vereador Rodrigo, no Poder Judiciário, aonde as sentenças acontecem sem que a gente consiga explicar, né? Esse processo da família Manha Bosco é uma ação movida a partir da infeliz ideia do então prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho de devolver a área que era de propriedade do município para a família Manha Bosco em troca de meia dúzia de mil-réis de indenização que a prefeitura devia à família Manha Bosco. E uma dívida que provavelmente naqueles anos representava 10 milhões de reais hoje, que era executar meia dúzia de obras, vereador Adiló, ao redor dos 55 mil metros quadrados, hoje ocupados pelo bairro 1º de Maio, as obras que faltavam ali, meia dúzia de metros de calçamento, especialmente, o prefeito, de uma atitude infeliz, vamos botar esse infeliz entre aspas, né, devolveu para a família Manha Bosco a área em troca da dita indenização. Então, se nós retirarmos, vereador Chico Guerra, da sua conta de um saldo de caixa de 414 milhões e dívidas de 540 milhões, nós retirarmos os 304 milhões da família Manha Bosco, teoricamente, a OEF tem um saldo positivo de 178 milhões. Por isso que eu disse aqui que Vossa Senhoria está tentando vender um peixe que não tem. Porque essa dívida não dá para se colocar como dívidas de curto prazo, para serem pagas até o final do ano, porque não existe a mínima possibilidade de se pagar 304 milhões até o final do ano para a família Manha Bosco. Mas eu, coincidência ou não,
vereador Chico Guerra, eu tinha separado aqui um artigo da Lei Orgânica, lá de 1990, que foi de autoria coletiva, até de vários vereadores que tinham um compromisso muito claro com a luta pela habitação. No artigo 18 das disposições transitórias, ainda está na nossa lei orgânica, fica a administração municipal autorizada a promover a desapropriação da área de 57 mil metros quadrados, descrita na Lei Municipal 1053, de 3 de fevereiro de 1961, devendo o decreto de declaração de utilidade pública ser baixado no prazo de 2 anos, contado da data de publicação desta lei orgânica. Parágrafo único, efetivada a desapropriação referida no caput, a administração municipal promoverá, dentro das possibilidades jurídicas e econômicas, o assentamento dos ocupantes na mesma área. E o que é essa lei municipal 1053, de 13 de fevereiro de 1961? É exatamente a lei aonde a família Manha Bosco doava para a construção da futura universidade aquela área de 57 mil metros quadrados, aonde ali, aquele vereador Gustavo Toig, que você iria referiu ontem aqui, doutor Virvir Ramos, né, iniciou a construção do prédio da Faculdade de Medicina, que é a parte aquela que ainda tem lá no bairro 1º de Maio, uma parte ocupada lá nas vigas de concreto, lá na parte já próxima ali do Mato Sartori, que ainda está lá. Com o advento da Universidade de Caxias do Sul, toda aquela mobilização que ocorreu quando o governo do Estado doou, então, para a fundação da universidade, as áreas da antiga estação experimental e do antigo Colégio Sacré-Cœur de Marly, né, a área foi devolvida para o município. Foi devolvida para o município e ficou lá, ao Deus dará, né, aquela área abandonada, quando, eu me lembro, sou antigo, vereador Chico Guerra, isso era em 1977, no dia 1º de maio, né, várias famílias ocuparam aquela área. Isso, portanto, há quase 40 anos atrás. Agora, no dia 1º de maio de 2017, o bairro 1º de Maio vai comemorar os 40 anos de existência daquilo que eles antigamente chamavam de Favela Manha Bosco, né? Naquela época, a vereadora Denise, eu era membro, participava do grupo de jovens lá da minha paróquia, lá do bairro Cruzeiro, e era membro da coordenação diocesana de juventude. E, por coincidência ou não, estávamos no antigo centro de orientação missionária, em frente ao Hospital Fátima, dirigido na época pelo saudoso padre Orestes Estralioto, né? Padre Orestes, depois saiu de Caxias, fazer um trabalho fantástico em São Leopoldo. E naquele dia nós estávamos num curso lá, e foi naquele dia que foi ocupada a favela. Então nós, inclusive, estivemos lá prestando solidariedade aos moradores, na medida em que a prefeitura jogou os seus fiscais e a brigada para cima dos moradores, tentando a desocupação. Então, posso dizer que acompanhei o nascimento desse bairro durante esses 40 anos que estaremos comemorando no dia 1º de maio. E, vereador Chico Guerra, se cumprida a lei orgânica, né, a disposição de uma mobilização fantástica, quando a lei orgânica foi votada, a Câmara funcionava aqui no prédio da Prefeitura, prédio que queimou, né? E mais de 1000 pessoas desceram o morro, né? Desceram do bairro 1º de Maio para a frente da Prefeitura, e foi votado, então, esse artigo, determinando que o prefeito buscasse uma negociação visando a desapropriação da área, em razão da devolução. Veja-se que agora, quando começaram a se efetivar os cálculos para ver o tamanho da indenização, depois desses 40 anos de disputa judicial, os peritos avaliaram os 57 mil metros em torno de 54 milhões de reais. Se a área fosse adquirida hoje, alguém tivesse o recurso e fosse
Vereador Ed Carlos, me permite uma declaração de líder? Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada do PSB. Permanece em declaração de líder a bancada do PSB, o vereador Eloy Frisso. Obrigado, meu líder. Obrigado, presidente. Se alguém fosse botar no mercado essa área ali em cima, hoje seria adquirida a avaliação judicial por 54 milhões. Os primeiros cálculos, vereador Chico Guerra, feitos pelos contadores da família Maia Bosco, chegaram ao valor de mais de 800 milhões. Tá? Por isso que a gente diz que a parte não controversa, que essa já está definida, que só será retirada fora se a ação rescisória encaminhada pelo município de Caxias do Sul for der ganho de causa ao município, portanto, aí zera a dívida, tá? Mas a parte não controversa, então, é de 304 milhões. E todo esse restante de valor, aí 100 milhões, 200 milhões, ainda está sendo discutido judicialmente, na questão da execução da sentença. Então, nós temos esse problema pela frente. Agora, nunca é demais a gente resgatar aqui, eu acho que isso vai dar tema para se escrever um livro, uma novela, tá? De como aconteceram, nesses 40 anos, essa execução de parte da família de herdeiros de Raimundo Maia Bosco, né? O que aconteceu no primeiro grau, o que aconteceu no segundo grau, né? Os desembargadores que julgaram a ação a nível de segundo grau serem depois contratados para fazerem a defesa, depois de se aposentarem, o escritório, né? Serem contratados para fazerem a defesa da família Maia Bosco em Brasília. A ação sendo, por 2 oportunidades, mandadas pelos juízes de primeiro grau serem arquivadas em razão do procedimento ser equivocado na forma como foi encaminhada a ação aqui de reintegração de posse ou reivindicatória. Então, existe, de fato, aí um processo que os nossos futuros alunos, né, das faculdades de Direito aqui de Caxias do Sul poderão se debruçar e estudar. E eu acho que vai dar mais uma segunda edição desse livro, né, porque tenho medo de lobisomem, né, de como as coisas aconteceram e se chegou a essa sentença. Então, vereador Chico Guerra, com todo o respeito que tenho a Vossa Senhoria, quero dizer que o prefeito Alceu Barbosa Velha, de forma diligente, o ano passado, para poder entregar a Prefeitura de Caxias do Sul com saldo em caixa, começou, já quase 2 anos atrás, todo um processo de cancelamento de obras, tá? de corte, de reajuste de CCs, tudo que está se fazendo aí agora... Permite uma parte, vereadora Lula. O prefeito Alceu Barbosa Velha já começou há muito mais tempo, né? Obras que estavam definidas, como o grande ginásio que seria construído lá nos pavilhões da Festa da Uva, foi cancelado, que era um grande sonho do prefeito, né? Então, nesse sentido, não se pode de querer descaracterizar tudo que veio atrás, né? Por conta de uma nova gestão. E, lamentavelmente, parece que vai se cometer o mesmo erro da administração Sartori, que negava a gestão Pepe Vargas, vereador Rodrigo. Tudo que foi feito na gestão Pepe Vargas, que foi um grande prefeito, nós temos que reconhecer, e o Sartori também foi um grande prefeito, e o Alceu também, mas se comete esse equívoco, né, de que nada existe antes de 1º de janeiro de 2017. Não existia prefeitura em Caxias do Sul, não existiam secretários. Eu quero dizer, vereador Chico Guerra, que eu entreguei o SAMAI no dia, quando o Mosquen assumiu no meu lugar, e agora quando o Mosquen saiu no dia 31 de dezembro, com 74 milhões em caixa. Isso que nós já tínhamos repassado quase 50 milhões à Prefeitura, ajudando no esforço da Prefeitura de saldar suas contas e deixar dinheiro em caixa para o próximo prefeito. O SAMAI repassou quase 50 milhões para a Prefeitura por conta dos investimentos que foram feitos pela Prefeitura na represa do Marrecas. Então, a contribuição do SAMAI para esse saldo positivo é muito grande. E esse esforço aconteceu em todas as secretarias. Em todas as secretarias. A Secretaria de Obras, ao final, e a gente pagou o preço político disso, vereador Adiló,
né? Um sem número de ruas que haviam sido definidas no orçamento comunitário para serem calçadas não foram calçadas. E tinha que ir lá o nosso amigo D'Ambrós ir lá explicar para o povo, ó, lamento, não tem dinheiro, não conseguimos comprar mais paralelepípedo, porque não sei o que e tal, para exatamente poder entregar a prefeitura com as contas equilibradas no final do ano. Está aqui o Solete, que era o nosso secretário de obras à época. Então, se desmerecer tudo que se fez para trás, para essa prefeitura, sabendo que os problemas da crise acontecia, e Vossa Senhoria usou a diminuição da arrecadação de impostos fantásticas que aconteceu na cidade, né, com a crise econômica, com o desemprego, e ainda querer achar que houve para trás só desgovernos. Pois não, vereador Toigo? Muito obrigado, vereador Eloy. Vossa Excelência relembra um fato realmente histórico, que foi a ocupação do bairro 1º de Maio, essa ação judicial prejudicial à nossa cidade de Caxias do Sul. Agora, o discurso da desconstrução, né, do desmerecimento, ele é muito perigoso. E não temos que absolutamente estar culpando administrações A, B ou C. Caxias do Sul vem há muito tempo se pautando por administradores, por políticos honrados, sérios. Todos governaram ao seu tempo, fizeram sua parte em áreas essenciais. Cito os últimos que conheci, convivi mais de perto, Pepe Vargas, Sartori e Alceu Barbosa Velho, que tiveram uma atuação forte nas áreas da saúde, da educação, do saneamento, do abastecimento. Caxias, é lógico, tem suas necessidades e chegou a hora de governar. Acabou o lero-lero, chegou a hora de encarar o desafio. Realmente, Caxias do Sul é uma cidade que precisa de seriedade. Agora, esse superávit de 2016, ele existe, vereador Eloy, que foi a diferença a maior entre a receita, né, e a despesa realizada pelo município, dando um saldo positivo no balanço de 57 milhões. Ou seja, o prefeito Alceu deixou os pagamentos, né, as dívidas que contraiu, que são permanentes, entre obras e investimentos, que são normais ao novo prefeito. Eu não vejo o líder do governo falar aqui dos mais de 33 milhões de dólares que nós deixamos no caixa para tocar o PAI 3, mais 70 quilômetros. Mas nesse meu aparte, mais um minutinho, vereador Eloy, o que eu mais gostei essa semana foi, inclusive, as declarações lúcidas do secretário da Fazenda, José Alfredo Duarte. Ele diz, nessas palavras, as dívidas que o prefeito Alceu fez são normais, dentro de um processo de continuação da administração pública. E mais, relata que estão pagando em janeiro contas de outubro, novembro, dezembro, né, e outras antigas, que são os restos a pagar, e que foi contratado, estão sendo pagos na sua normalidade. Então, quer dizer, o curso está seguindo na normalidade, não precisamos de nenhum tipo de alarde, de alarme, e sim, temos que encarar o desafio e governar, porque Caxias realmente terminou, né, a época de campanha eleitoral, terminou a campanha de fazer a crítica, de olhar pelo retrovisor, e sim, encarar a verdade da administração. Veja, vereador Toigo, que ao final do ano passado, né, estabeleceu-se aqui uma grande discussão sobre a questão da antecipação do IPTU. Né? E nós dizíamos à época, né, o prefeito, no dia 1º de janeiro, ele vai assumir, se ele quiser, ele revoga. Ele revoga o decreto da antecipação do IPTU e bota a possibilidade do desconto até março. Eu confesso que eu fiquei aguardando, né, vereador Edson, o decreto do prefeito, né, porque ele votou contra aqui, né, votou contra como vereador, né, o decreto do prefeito retornando, então, o desconto de 15% até março. Né? Isso não aconteceu. Não aconteceu porque o prefeito Alceu Barbosa Velho teve a preocupação exatamente de deixar dinheiro em caixa para que o atual PG, prefeito gestor, pudesse honrar os pagamentos, né, das férias dos professores e assim por diante. Né? Então, nesse sentido, questões que a gente pode desmascarar aqui, esse discurso vazio que o prefeito insiste em fazer, não saiu do palanque ainda, né? Continua no palanque, né? E continua ofendendo, lamentavelmente, né, as pessoas que vieram antes dele, né, de forma responsável. Eu sempre fiz aqui uma discussão na casa, por exemplo, nessa questão do tratamento de esgotos, né? E eu dizia que era um absurdo, né, a gestão Sartori Alceu querer caracterizar que só houve
preocupação com o tratamento de esgoto a partir do momento que o Sartori assumiu. Não, o plano diretor de esgoto foi votado na nossa gestão, governo Pepe Vargas. Se iniciou as primeiras 2 estações de tratamento. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso representa que, acima de tudo, os prefeitos sabem e devem dar continuidade às boas obras daqueles que o antecederam. Os governos têm que ser... Concluindo, não se pode desmanchar o que os outros fizeram. Então, nesse sentido que eu faço esses reparos, referindo, então, principalmente à história de luta, né, dos moradores do bairro 1º de Maio, pelo direito à terra, pelo direito a ter um pedaço de chão para morar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.